O nome da ação de extensão é Tecituras Afetivas, que tem por objetivo apresentar todas as nossas vivências de extensão, todas as nossas experiências, os nossos conhecimentos adquiridos, fotos, vídeos de todas as nossas ações que a gente planejou e desenvolveu durante a disciplina de Práticas Integradoras, junto com a professora Regiane Gomes. Eu e minha equipe planejamos uma ação de extensão que tem por nome, tem como título Vivências de Extensão Tecendo Afetos. E nessa ação a gente vai fazer uma apresentação de todas as nossas vivências, experiências durante a disciplina de Práticas Integradoras do primeiro período até o sexto período. Durante essas experiências a gente vai trazer fotos, objetos que a gente construiu durante esse processo de ação de extensão. Eu acredito que uma das maiores forças do nosso sertão, do nosso Nordeste, principalmente da nossa região, é o artesanato, é a cultura, é a arte. Então, quando o acadêmico começa a se identificar com a área em que ele vai trabalhar, seja ela qual for, seja ela empresarial, institucional, pedagoga, escolar, quando o acadêmico é levado até a cultura da sociedade, até a arte, até o artesanato, ele começa a desenvolver ligações, ele começa a entender a comunidade, ele começa a participar. O porquê que a minha comunidade tem mais forró, por que a minha comunidade tem tanto chapéu, por que eu não encontro grafites na minha comunidade, por que eu encontro isso, não encontro aquilo, por que os adolescentes, as crianças da minha escola estão presentes em tal movimento e não estão presentes em tal movimento. Então, o acadêmico sendo instruído a participar da cultura da sua região, ele vai sair dali preparado para qualquer instituição, para qualquer empresa, qualquer escola, ele ter uma ligação direta com a comunidade. Ele vai ser um profissional humanizado. Ele deixa de ser um profissional robótico e ele passa a ser um profissional preparado para conviver com qualquer atribulação, dificuldade ou situações agradáveis que ele vem enfrentar com a sua comunidade, principalmente se for escolar, né? Com o seu movimento, com a sua sala de aula. Ele vai estar ali preparado porque ele vai ter uma ligação com a cultura, com a arte daquele povo. Então, a grande importância que eu vejo no movimento acadêmico de ter esse debate, só quem tem a ganhar é o movimento, né? Porque abrindo as portas, que é a questão aqui que tem outra pergunta, que é a questão da parceria da universidade com os artesãos. Isso aqui fica ligado porque quando a comunidade ela tem uma ligação cultural, e essa ligação cultural e artística ela é trazida para o debate, para dentro da nossa instituição, para dentro da faculdade, o profissional começa a entender o porquê daquilo, por que esse movimento é forte, por que aquilo agrega, qual a economia que aquilo movimenta, qual a diferença que aquilo faz, por que o vô fez aquilo, o pai faz isso e a criança hoje pratica essa arte, por que o vô fez, o pai tentou e a criança hoje não pratica esse artesanato. Então essas diferenças, esse estudo, essa visita, essa parceria da universidade com o debate acadêmico quanto a isso leva ao desenvolvimento do profissional. Porque se a gente parar para robotizar um aluno, para robotizar um profissional, ele vai sair dali despreparado para entender a sua comunidade. Mas a partir do momento em que a comunidade é trazida para o movimento escolar, para o movimento universitário, é apresentado em forma de feiras, de exposição, de debate, a partir do momento em que numa sala de aula da universidade um artesão é convidado a ouvir perguntas dos seus alunos e fazer perguntas sobre o que eles estão aprendendo ali, esse debate vai aflorar. Esse debate vai humanizar, vai trazer curiosidades e vai despertar o profissional humano dentro daquele aluno. Então essa parceria e esse debate do artesão, do artista, da cultura da nossa região, ele é fundamental para que a comunidade se sinta valorizada e vista pela essa instituição
e para que a instituição humanize os profissionais que dali vão sair, que eles saiam dali preparados para entender os porquês da sua comunidade, por que isso existe, por que isso não existe, por que essa manifestação artística é praticada até hoje, depois de 100 anos, e por que essa hoje não é praticada, por que essa hoje, que tem apenas um ano que surgiu na internet, é mais praticada do que essa dança que surgiu há tantos anos no nosso estado. Então tudo isso envolve uma ciência, um estudo que prepara esse profissional para contribuir. Né? Esse território aqui onde eu estou, onde está a escola que eu trabalho, onde está a minha família, para que hoje a gente pudesse estar aqui, há muitas pessoas da nossa família, 3 pessoas foi preciso perder a própria vida para defender esse território. Então, eu sempre falo que a escola, ela é para a luta, né? A escola ela é para a luta, e a luta ela se volta para a escola, né? Porque para a gente estar aqui teve uma luta, teve uma resistência, né? As lideranças foram atrás para professores ensinar, para ter professor indígena hoje, para ensinar para as crianças não virem sair da sua terra, do seu convívio, para ir lá para fora, por conta da discriminação que ainda hoje nós ainda temos. Então, sempre eu conto essa história que, quando eu era criança, eu fui muito discriminada na escola, né? Quando as pessoas elas descobriram que eu era indígena, que eu fazia parte do movimento, elas começavam a rir, perguntar se eu comia peixe cru, a perguntar quantos calangos eu já tinha comido, e essas questões. Eu tinha muita vontade de estudar em uma escola indígena, né, mas eu não tive essa oportunidade. Então, quando eu terminei o ensino médio, as lideranças me deram a oportunidade de ensinar, né, de ensinar numa escola indígena. Ensinar o quê? As nossas vivências, a nossa tradição, a nossa luta, né, para que a gente viesse fortalecer esse movimento, para que a gente viesse fortalecer essa luta, né, porque como é que, às vezes as pessoas podem se perguntar como é que ela nunca estudou numa escola indígena e hoje ela é professora indígena. Eu acompanhei meus pais, eu tive essa vivência, né, as nossas aldeias aqui, elas são um pouco distantes. Hoje a gente já tem o transporte. Hoje a gente já tem as estradas com asfalto para a gente andar, mais antes não. Antes era atravessando córrego, a pé, em caminho só de areia, que não dava para andar moto, nem carro, a gente nem tinha acesso a esses transportes. Só tinha mais cavalo, era jumento que a gente andava. Então, a gente tinha acesso a essas aldeias, era atravessando o rio, atravessando o córrego, atravessando o lagamar, na lama quente. E a minha mãe, ela sempre acompanhava o meu pai. Hoje eles já estão idosos, o meu pai ainda sai para as reuniões, mas a minha mãe não tem mais condições, mas ela sempre acompanhava o meu pai. E eu sempre acompanhava ela, né? Sempre estava junto deles para as reuniões, para os torém. Torém é o nosso ritual sagrado, é uma dança, nossa dança cultural. E nós ia a pé para outras aldeias, passava a noite dançando torém, no outro dia a gente vinha de novo, voltava para casa, e a gente foi se formando. Vamos dizer que fomos se formando como pessoa, como mulher Tremembé, porque eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, que é a minha mãe, de força, de luta, de resistência. O meu pai, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento nas plantas medicinais, e muitas pessoas procuram ele, né, para ele fazer o remédio das plantas e tudo, e sempre ela está do lado. Sempre a minha mãe, ela está do lado, ensinando a pessoa. Às vezes a pessoa vem procurar ele e ela é quem acaba passando o remédio, né? Ensinando como é que faz o chá, ensinando como é que faz tudo, né? Em relação às plantas medicinais, ela também tem um conhecimento muito grande em relação a isso. E é essa força que a gente tem dentro de casa, dessa luta, dessa resistência, que a gente vai aprendendo e a gente vai vivendo, né? Porque a faculdade, muitas vezes, ela ensina sim, né? Mas muitas vezes a gente, principalmente lá fora, né? Não estou me relacionando com o Cuiabá, porque o
o Cuiabá, ele é um curso específico nosso, nós se sente dentro de casa, né? Por quê? Porque nós estamos dentro das nossas aldeias. Quando é para a gente sair para fora, a gente já tem mais dificuldade, né? Por conta do nosso costume que a gente vive aqui. E assim, eu estou falando de uma formação que eu tive lá fora, né? Que muitas vezes a gente não é compreendido, muitas vezes a gente sofre preconceito, até pelos próprios alunos que moram na nossa mesma cidade, que não têm um conhecimento, né? Porque quando essas pessoas ela têm esse preconceito, é porque não tem o conhecimento, né? E aí vem com esse preconceito para cima da gente. A extensão universitária contribuiu e contribui para a minha formação como pedagoga, pois através dela eu consigo, com minha profissão, tocar em espaços e realidades até então distantes para mim, me possibilitando compreender a troca de saberes da universidade para a sociedade e da sociedade para a universidade. A extensão universitária ela contribuiu e continua contribuindo significativamente, pois ela possibilitou o trabalho com coletivo, com vários coletivos. E desses trabalhos, resultou-se uma interação de saberes, de experiências, e houve, de fato, um fortalecimento de ações transformadoras. A extensão universitária, ela contribuiu grandemente na minha formação, não só na minha formação acadêmica, como também na minha vida pessoal. A extensão ela é muito importante e necessária para os universitários, porque através dela é que nós entramos em contato com outras pessoas, grupos, e através desses grupos a gente conhece a realidade deles, sabe as suas dificuldades, as suas conquistas, as suas lutas, as suas contribuições. Então a extensão, como muitos autores citam, além dela ser essa via de mão dupla, essa troca de saberes, esse diálogo entre a comunidade e a universidade, ela contribui não só na nossa formação, mas também na nossa formação quanto seres humanos, não só na nossa formação profissional, mas também humana, esse ser. E além da gente levar este conhecimento para fora da universidade, a gente traz esse conhecimento para dentro da universidade. Então, acho que a extensão, assim como a pesquisa e o ensino, eles devem sim andar juntos, eles andam juntos e juntos eles transformam a nossa realidade, a nossa sociedade que a gente está inserido. Bom, vim aqui falar para vocês hoje a importância da extensão universitária para a minha formação. A extensão universitária é um instrumento que faz com que a universidade, o ensino e a pesquisa caminhem juntos de forma articulada e que, através dessa perspectiva, possamos levar os nossos conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação com as disciplinas e professores além dos muros da universidade e nos possibilita ter o contato com comunidades distantes da universidade e, assim, possamos, através da nossa profissão, ajudá-las e também obtermos aprendizados e até desfazer pensamentos ou preconceitos diante de algumas comunidades, religiões ou etnias, na qual às vezes não temos o contato no nosso ciclo de vida. E a extensão, ela faz com que tenhamos esse contato com essas comunidades e assim termos o conhecimento sobre vários tipos de religiões, comunidades e grupos, como já citei. Bom, a extensão para mim ela tem um significado muito importante, porque foi ela que me abriu as portas para conhecer novos grupos, novas culturas, coisas que até então, antes de entrar na universidade, eu não dava importância e nem ao menos conhecia certos grupos. Então, a extensão universitária para mim foi de suma importância.